Já faz 2 anos que eu reduzi minha carga de trabalho de 50 horas por semana para 30 horas por semana. E confesso que foi uma das melhores decisões que eu já tomei na vida. E foi uma prova que eu precisava para realmente acreditar na filosofia de que menos é mais. Não houve nenhuma queda na minha consistência, então eu consigo continuar produzindo aquilo que eu me proponho a produzir, consigo manter o que é essencial na minha rotina, executar as coisas mais importantes, mesmo que eu tenha um filho de 7 meses em casa, mesmo que meu sono ele não esteja 100% adequado como deveria. Nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes como criar essa rotina de 30 horas e qual o benefício de economizar pelo menos 20 a 24 horas por semana, ou seja, você vai ganhar basicamente um dia toda semana. A primeira grande reflexão que eu quero trazer para você é a nossa limitação de tempo. Muita gente fala que tem 24 horas por dia, isso é verdade, só que não para focar, ok? É 24 horas no total. Então você tem que saber que dentro dessa limitação total, a gente tem outras limitações. A primeira delas é que a gente precisa dormir, certo? Então, se a gente se basear por 7 a 8 horas de sono por dia, o que a gente tem de fato de tempo acordado são 16 horas, ok? Isso assumindo que você tem uma rotina de sono equilibrada entre 7 horas e meia e 8 horas. O que não é a realidade de muita gente, principalmente a minha agora com o bebê, por exemplo, né? Mas dá para manter sim uma rotina legal de sono, dá para manter uma rotina legal de descanso. Só que olha como reduz, né? A gente já tinha uma restrição e agora a gente tem uma nova restrição, que é o tempo acordado. Só que dentro desse tempo acordado a gente tem N responsabilidades para tomar conta. Então a gente tem que cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar de nós mesmos, aprender coisas novas. É muita coisa, ok? E dentro dessas 16 horas a gente tem que comprimir uma rotina que dê conta de tudo e ainda progrida em novos projetos. Como que a gente dá conta de tudo nisso? Fazendo uma nova restrição. Se você fizer as contas, o orçamento de tempo e um monte de coisa que eu já ensinei no passado aqui como fazer, você vai chegar aqui só te sobram de 6 a 7 horas de foco real para tu realmente avançar naquilo que você precisa na tua carreira, nos teus projetos, tá? Então, dentro dessas 6 horas de foco, se você se distrai, você já está perdendo tempo, ok? O que você precisa é, cara, eu tenho 6 horas, essa é a minha limitação, eu vou extrair o máximo dessas 6 horas, ok? Então, eu tô aqui contigo numa segunda-feira onde eu faço as minhas gravações, eu não posso ficar me distraindo, porque eu só tenho a segunda-feira na minha semana para gravar vídeos. O resto da semana tem outros compromissos. Então, é legal que você entenda essa limitação e que você trabalhe em cima dessa restrição. Tem muita gente que tenta fazer planejamento semanal muito fora dessa realidade e acaba dando errado sempre. Por quê? Porque está fora, está tentando trabalhar numa zona fora das suas restrições. O máximo que você vai conseguir é 6, 7 horas de foco por dia. Então, se a gente se basear nisso, a rotina de 30 horas faz muito sentido. Por quê? Segunda a sexta, 5 dias, 5 vezes 6, 30 horas. Então, basicamente, o meu foco da minha rotina, aquilo que realmente precisa ser planejado, são essas 30 horas de foco. Hábitos, coisas recorrentes, já tem horário específico para ser feito. Já tem o dia específico para ser feito. Então, isso eu nunca altero. Eu automatizei uma vez e pronto, e acabou. O que de fato precisa ser planejado toda semana, é essas 6 horas de foco por dia. O que vai ser feito nessas 6 horas todo santo dia que vai me dar um resultado semanal consistente, ok? Então, primeira grande reflexão é: o que eu posso fazer com essas 6 horas de foco que eu tenho todo dia? Qual é a coisa mais importante que eu posso colocar, ou as duas coisas mais importantes que eu posso colocar em cada dia que me dê o máximo de resultado na semana, sem precisar de trabalhos adicionais, de excesso de tarefas? Uma segunda restrição que a gente tem, e agora não é só tempo e energia, é a restrição do aprendizado. O aprendizado ele é lento, ele precisa de tempo para internalizar as informações na tua mente. Isso acontece dentro de um ciclo de 24 a 48 horas. Então, se você segue uma rotina muito workaholic, por exemplo, e não dá pausas entre uma atividade e outra, você não dá o tempo necessário para tua mente refletir
e pensar no que tu tá fazendo. Então tu vai muito no piloto automático, você vai fazendo qualquer coisa que aparece, qualquer urgência, e não consegue de fato criar um sistema de priorização para o que mais importa. Eu vejo muita gente que sai de uma reunião e já vai para outra. Não dá nem 15 minutos entre uma reunião e outra para realmente processar o que foi dito na reunião anterior. Quais são os próximos passos do projeto? O que é mais importante? Quais são os principais tópicos que foram discutidos que eu posso levar para as próximas reuniões? Ou que eu posso levar para a minha vida, às vezes alguma ideia, um insight. Tem muita gente que faz vários e vários cursos em paralelo e não consegue conectar essas informações, organizar de um jeito que você realmente consiga aplicar, que consiga se aprofundar naquilo que o curso te deu a base e você consiga montar um aprofundamento depois. Tem muita gente que lê um livro, já pega o próximo livro. E você empilha os livros e no fim do ano você vê que não lembra de quase nada do que você leu naquele ano. Você lembra de 4 ou 5 ideias e é só. E aí você para pensar, caramba, por que que eu fiquei tanto tempo lendo se no fim das contas eu nem lembro daquilo? Então, o processo de internalização, o processo de aprendizado, ele precisa de tempo necessário para pensar, tempo necessário para refletir. E isso precisa estar dentro da tua rotina. Tempo para pensar não é o mesmo daquelas 6 horas de foco. Tempo para pensar é um tempo adicional que você tira. Então você trabalha 6 horas, estuda 6 horas focado, mas também tira um pouquinho de tempo, entre 30 minutos a 1 hora, para refletir sobre o teu dia, refletir sobre o que foi feito, refletir sobre a próxima prioridade. Tudo isso é importante para que você consiga um progresso consistente. A segunda coisa que a gente precisa refletir é o que eliminar dessa rotina de 50 horas. A gente não consegue expandir o tempo. A gente tem 24 horas, a gente tem limitação de foco, limitação que a gente precisa descansar. Isso é natural, não tem como alterar. Mas quando a gente economiza tempo, a gente consegue de fato ganhar tempo, ok? E o único jeito de fazer isso é eliminando as coisas que nem deveriam estar na sua rotina. Como que a gente sabe o que é essencial? Claro que você vai ter teu próprio processo de reflexão, mas eu vou compartilhar contigo 4 coisas que realmente me ajudaram a atingir minha rotina de 30 horas para você usar de base e depois você reflete em algo personalizado para a tua vida. A primeira coisa que realmente deu impacto é reduzir os trabalhos manuais, ou seja, nem tudo precisa ser feito por mim. Eu posso automatizar, eu posso usar IA, GPTs e tudo mais. Então, essas tarefas que normalmente não exigem tanta criatividade, elas são mais lógicas, elas são repetitivas, elas são tediosas. Tudo isso eu criei automações, eu criei IA, que me ajudam hoje em dia a não depender de usar meu tempo, meu valioso tempo, para realmente concluir essas atividades. Então, por semana deve dar algo em torno de 15 a 20 atividades que antigamente eram feitas por mim e hoje as automações tomaram conta. O segundo pilar que realmente me fez economizar meu tempo foi reduzir o excesso de reuniões. Hoje em dia é muito comum a galera achar que você precisa fazer reunião para tudo. Para um assunto só, você quer fazer uma reunião para discutir aquilo, sendo que você pode fazer pelo Slack, simplesmente ter um canal ali no Slack e matar aquele assunto e pronto, e acabou. Então, como a minha equipe ela é bem treinada em termos comunicativos, ela é bem treinada em processos, ela é bem treinada em priorização, eu não preciso estar toda hora fazendo reunião. Não importa que a minha equipe é pequena. Isso se aplica a equipes maiores também. É tudo questão de alinhamento comunicativo, é tudo questão de documentação da empresa. É algo que eu já falei no passado aqui no canal também. Então, reduzir o excesso de reunião por si só já me economiza entre 2 a 4 horas por semana. Se a gente pegar, levar em conta que uma reunião leva 2 horas, eu fazia 2 por semana. Então, é muito comum eu conseguir economizar isso hoje em dia. O terceiro pilar são as tarefas menos prioritárias, coisas mais básicas. A essência dessas tarefas é que elas sejam adiadas o máximo possível e, no melhor dos casos, nem sejam feitas. Existe uma crença comum de que só porque você tem essa tarefa no teu gestor de tarefas, você tem que concluir todas as tarefas que estão lá. Isso é mentira, ok? Você não precisa. A ideia é que você não conclua de fato as tarefas que estão lá. Então, por que que a gente salva no fim das contas se a gente nem quer fazer aquelas atividades?
Primeiro, porque no dia que a gente salva, a gente nem sabe se é importante ou não. É só um lembrete. O ato de salvar é só de tirar da tua mente e querer ser lembrado no futuro. A segunda coisa que a gente faz no gestor de tarefas é priorizar. Então, as tarefas de maior prioridade, elas são sempre executadas primeiro. Quando a gente esgotar essas tarefas, que quase nunca isso acontece, a gente faz essas tarefas de prioridade menor. Então, ao reduzir esses excessos de atividades menores e só executá-las quando realmente sobra um tempinho ou outro, uns 10. E a terceira reflexão para a gente finalizar esse vídeo com chave de ouro é como você vai usar essas 24 horas. Então, não há propósito de você economizar um dia por semana se você não sabe como usar esse tempo com inteligência. Essas 24 horas não é para você ter mais tempo para ficar no celular, não é para você ter mais tempo para trabalhar mais. Você não está ganhando tempo para trabalhar mais. A rotina essencialista é a única rotina que não acrescenta tarefas. A gente elimina tarefas. A ideia é que você ganhe cada vez mais trabalhando cada vez menos. E não economize tempo para trabalhar ainda mais. Você não quer ser um workaholic, ok? Então essas 24 horas têm que servir para propósitos significativos. Então a reflexão aqui é o que importa de verdade na sua vida. Você quer ter mais tempo para sua família? Você quer ter mais tempo para aprender mais? Você quer ter mais tempo para tirar aquele hobby que você queria passar um tempo fazendo e de fato fazer como música, desenho, quer fazer uma viagem que seja, ou só descansar mais, ok? Então, esses são usos inteligentes dessas 24 horas, porque vão de fato contribuir com significado para a sua vida e também vão te dar energia vital. Essa energia interna que você está sempre com prazer em fazer o que você está fazendo. A rotina essencialista é focada no prazer. Você tem que ter prazer pela sua rotina. Não há nada mais impactante do que ter uma rotina que realmente te preencha, em termos espirituais, energéticos, em termos biológicos, em termos intelectuais, em termos financeiros, em termos de bem-estar, de relacionamento, de amor. Então, a ideia dessas 24 horas é que esse tempo sobre para melhorar essas esferas de impacto na sua vida, ok? Com essas três ações essencialistas de limitar teu foco para 6 horas por dia, eliminar aquelas tarefas não importantes ou tarefas manuais e usar o tempo que sobra com inteligência, você vai se tornar cada vez mais um essencialista. E essa rotina essencialista vai te dar muito prazer a cada semana. A cada semana você vai tentar achar um jeito de economizar ainda mais tempo. Porque você vê o real benefício. Fala, caramba, eu tive 2 horas com a minha família essa semana, e se eu tiver 4 na semana seguinte, se eu tiver 8 no mês que vem, você vai trabalhar proativamente para cada vez mais pensar sobre isso. E ao ato de pensar diariamente, continuamente sobre isso, sobre ser um essencialista, que você acaba se tornando um essencialista. Acaba entendendo menos é mais, acaba entendendo o que mais importa para você. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre isso, eu tenho a Escola de Produtividade e Aprendizado Essencialistas, que é a EPAI. Eu estou sempre falando sobre ela, mas lá você tem desde o zero, desde o Mindset Essencialista, que é o primeiro curso essencial da EPAI, como todos os aprofundamentos. Você vai ter gestão do tempo, gestão de foco, gestão de tarefas, gestão do conhecimento, você vai ter IA, automações, GPTs para te ajudar. Então, todos esses processos aprofundados vão te dar cada vez mais essa rotina de 30 horas, ou às vezes até menos. Você vai precisar trabalhar até menos que 30 horas para ter um resultado ainda melhor. Sempre focando nesse objetivo. Trabalhar menos e ganhar cada vez mais, porque o objetivo não é ser um workaholic, o objetivo é ser equilibrado, é ter uma vida que realmente nos preenche. Esse é o grande objetivo dessa rotina. Grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.